Queridos irmãos, graça e paz. Quem está cansado aí? Olha, teve um corajoso que deu uma balançada assim. Eu acho que só eu e minha esposa, a gente acordou hoje. Quer dizer, na realidade eu não dormi. Algumas coisinhas que às vezes tiram o sono da gente. Mas o bom foi que eu passei a madrugada orando, meu pastor. Literalmente, foi orando mesmo. Minha esposa estava dormindo e eu orando para resolver alguns problemas. Tem coisas que só vai na oração, não tem para onde correr. E nós acordamos, depois eu consegui cochilar, quando deu mais ou menos 6 da manhã, a gente acordou, tomamos banho, chegamos aqui às 2 da tarde, que eu vim na manhã, sem desespero, devagarzinho, e foi um tempo. Como o pastor falou, eu estou acompanhado da minha esposa, e ama. Aí aquela velha piada de pastor, né? Deus mandou pegar uma mulher, e ama. Aí eu fui lá e casei com e ama. E foi uma benção. A gente tem um filho chamado Hugo, que está por aí. Está por aí, está lá fora, Daniel. Está lá fora, está lá no espaço gourmet. Então, vocês vão conhecer o Hugo, é uma figura. O pastor também falou, nós estamos hoje coordenando o Nordeste por Missões Nacionais em plantação de igreja. Hoje nós somos 150 frentes missionárias, são 273 missionários espalhados por esse Nordeste. Só aqui em Sergipe são 16, amém? Não foi a igreja Pibafa falando, amém? 16 missionários aqui no estado de Sergipe. Tem sido um tempo de renovo. Temos caminhado para realmente fortalecer o nosso trabalho, fazer com que realmente tenhamos igrejas ainda mais relevantes, que toda igreja tem sua relevância, mas nós queremos fazer igrejas ainda mais fortes para a glória do Senhor Jesus. Queremos levantar homens e mulheres vocacionados por Deus nesse tempo para propagar o evangelho da graça do Senhor Jesus com coragem, com firmeza doutrinária, mas entendendo que Deus está no controle de todas as coisas. Hoje, muito interessante que hoje, dia 31, né? Nós estamos abrindo lá no Rio de Janeiro, de forma oficial, a nossa campanha de missões nacionais, a campanha de missões nacionais a nível de todo o Brasil, e nós estamos na primeira igreja batista do Rio de Janeiro, celebrando essa campanha com a palavra, e nós temos um tema bastante interessante, que é Jesus... Não entendi, não acredito em negócio desse. Jesus? Não, aí não valeu ainda. Jesus? Jesus transformou a sua vida mesmo? Transformou ou não transformou? Então fala para tremer as estruturas da igreja. Jesus? Isso aí. E a gente tem vivido esse tempo. São 50 anos da Operação Jesus Transforma, que começou lá na Amazônia. Há 50 anos atrás, homens e algumas mulheres corajosas avançaram nos rincões da Amazônia para pregar essa transformação que é feita pelo poder do Espírito de Deus através de Jesus, que foi morto na cruz por nós. 50 anos depois, nós estamos hoje aqui celebrando essa transformação que Jesus tem feito no nosso Brasil, no nosso Nordeste, em todas as regiões, onde muitas vezes muitos dos nossos obreiros, muitos dos nossos pastores não estão. Lá estão os nossos missionários pregando a palavra, vivendo o evangelho, propagando a graça do Senhor Jesus. E para a glória do Senhor Jesus, irmãos, só esse ano no Nordeste nós já batizamos 126, já aumentou, não foi? Porque batizou mais, não foi? Já passou dos 200? 230. Aleluia! A Bíblia diz que há festa nos céus quando um pecador se arrepende. Imagine quando esse pecador se arrepende e agora mostra para a sociedade que ele morreu para o mundo e vive para Cristo. E não só foi um, foi dois, foi três, são mais de 200. E a gente fica muito feliz em ver Jesus trabalhando através da vida desses nossos homens e mulheres. E aí eu quero pedir um negócio a você. Muita gente pensa que às vezes a parceria é feita apenas com recurso, né? Mas eu quero dizer a você uma coisa muito simples e fundamental para a gente. Quando você for orar na sua casa, quando você dobrar os seus joelhos, lembra dos missionários batistas, que são seus missionários, que estão espalhados por esse nosso Brasil, nas cristolândias, nas casas lares, nos colégios, sabe? Aqueles que estão às vezes trabalhando de forma na coordenação, como eu e Ama, os que ficam na sede, os outros coordenadores das 5 regiões do estado brasileiro. Nós precisamos das orações dos irmãos. Você não sabe como é difícil, às vezes, trabalhar com pessoas, muitas convenções, muitas pessoas, e a gente tem que sempre tentar trabalhar com todo mundo, de forma que a gente consiga equilibrar todas as coisas, e a gente tem vivido esse tempo, e tem sido um tempo também de mudanças, irmãos.
Nós não queremos apenas plantar igrejas, nós queremos plantar igrejas fortes, igrejas que realmente propaguem o Evangelho da Graça, que vivam isso que vocês estarão trabalhando durante todo esse ano, pessoas que amem a sua igreja, não a estrutura, não as paredes, mas a igreja nós, povo de Deus, habitação do Espírito de Deus, que nós possamos nos amar de uma forma mútua, verdadeira e corajosa. E aí, a gente ensaiou uma música, não foi? Olha a cara dele ali, ó. No original, viu? Tira esse negócio no original. Eu queria convidar você a ficar de pé. E a gente vai adorar o Senhor junto, amém? Eu gostei demais do coral. Eu estava falando assim, ô amor, me lembrou a Jovem Guarda. Ela falou assim, mas o nome do coral é o Coral Retrô. Aí eu falei, agora que caiu a ficha. Pra você ter uma ideia como eu sou devagar em algumas coisas. Para algumas coisas eu sou muito rápido e para outras eu sou muito devagar. Tem como? Pode puxar. Você sabe cantar essa canção? Você sabe? Vamos lá? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Qual é a sua glória? A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Olha só o que você tem que fazer. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Olha só o que nós precisamos fazer. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. Que diminua eu, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais, no Santo dos Santos. Só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas. Meu lugar secreto, e Tua é o meu prazer. Você prestou atenção no que você acabou de falar com seus lábios? Às vezes nós cantamos canção apenas por cantar. Gostamos da musicalidade, da métrica, do tempo rítmico. Gostamos às vezes da voz do cantor, da forma que ele se expressa quando canta. Mas nós não paramos para pensar um pouquinho naquilo que nós estamos falando com os nossos lábios. Amar a nossa igreja, ou amar a sua igreja, amar a igreja de Cristo, não estou falando das paredes, eu repito isso, mas do organismo vivo, que é a igreja do Senhor Jesus, atemporal, requer de nós algumas coisas que são básicas para as nossas vidas. Nós precisamos entender de fato qual é o nosso papel como servos do Senhor neste lugar. E não apenas aqui, mas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Eu gosto dessa canção, porque essa canção, ela diz justamente o que nós precisamos fazer diante de Deus. Às vezes muitas pessoas estão naufragando nos seus ministérios, nas suas vidas, com as suas famílias, porque querem ter uma glória que não é delas. Nós precisamos entender que o que nós fomos feitos para fazer foi para exaltar, glorificar o nome de Jesus. É para isso que nós estamos aqui. E eu gosto dessa canção porque ele disse, olha, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor. E que a única coisa que a gente precisa é estar na presença dEle. Só isso, nada mais que isso. Aí a gente entendeu o que a gente cantou, e a gente canta agora com força. Vamos lá? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Adore ao Senhor nessa noite.
Tua presença é o meu prazer. 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 Debaixo de tuas asas, nosso lugar secreto, meu lugar secreto, só tua graça me basta, e tua é o meu prazer. Pai, nós estamos aqui nessa noite para declarar que o Senhor é o Rei das nossas vidas. Cuida dessa igreja, Deus. São 11 anos de história. Quantos irmãos, quantas irmãs já se renderam aos seus pés neste lugar? E eu lhe peço, Senhor, que essa história continue, que o seu nome continue sendo propagado aos 4 cantos desse bairro, dessa cidade. E com aquela conversa que tivemos logo mais cedo, que ela não seja uma referencial para Sergipe ou para Aracaju, mas que ela seja um referencial para o Brasil. Que aqui vivam pessoas que realmente vivem todos os dias a sua palavra e estão firmadas nela. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, está conosco até aqui e permanecerá conosco para sempre. Lhe pedimos que nesse momento o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações, que eu não venha a falar o que eu quero, o que eu acho, mas que seja o Senhor falando ao seu povo. E que ao saírem por essas portas, saiam transformados, porque a tua palavra é viva, é eficaz. Ela é o Senhor. E é no nome do Senhor Jesus que eu oro agradecido hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Por aí sentar. E vamos trabalhar aí o texto que nos foi sugerido. João capítulo 13, verso 35. Eu vou ler só esse versículo, mas eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta, porque eu trabalhei de uma forma, lendo todo o capítulo, para que nós pudéssemos entender de fato o que é viver uma igreja que se ama, que vive a mutualidade, que vive o amor ágape entranhado dentro do ser. E hoje eu queria trabalhar uma coisa muito simples, que é justamente o serviço, a humildade, que está também implícito dentro desse capítulo 13. Então, João, capítulo 13, verso 35. Tem como todo mundo ler em uma só voz? Está aí projetado para a gente. Vamos lá? Deste modo, todos saberão que são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Pensar nessa perícope, ela é bastante interessante para nós, porque João, ele é um dos discípulos mais chegados de Jesus. No Evangelho de João, você tem alguns milagres que os outros evangelhos sinóticos não têm. Porque João, ele estava preocupado em escrever um evangelho para defender o Cristo, Filho de Deus, que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, revelando a glória do unigênito do Pai. E
alguns estudiosos vão dizer que ele escreve este evangelho justamente para defender contra uma seita que era ensinada por um judeu, que falava que Jesus foi um homem normal como qualquer outro, e que naquele momento ali da cruz, ele recebe, ou melhor dizendo, no momento do batismo é que ele recebe o ser espiritual. E falava que Jesus era, que Deus era tudo, tudo era Deus, puxava para uma linha bastante gnóstica. Então João, ele é escrito justamente para defender a divindade de Jesus. Quando chega no capítulo 20, no versículo 31, ele mostra de forma central o que de fato ele queria que nós, ao lêssemos esse evangelho, realmente entendêssemos. Ele diz assim, olha, para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida eterna. Aí está a centralidade do livro de João. Ao mesmo tempo, quando a gente chega agora no capítulo 13, você vai ver João agora descrevendo para a gente algumas marcas que nós como discípulos de Jesus temos que ter. E você vai perceber que o amor que ele descreve ali, quando ele diz no versículo 34, 35, 34 do capítulo 13, não é um amor de você falar assim, não, eu amo, tudo bem, vai com Deus. Não, é um amor que você coloca em prática, é a sua vida sendo tributada em glória a Deus, e agora demonstrando isso na prática do amor real, no dia a dia. Quando a gente chega agora no capítulo 3, você vai ver Jesus pegando uma bacia, cingindo-se de uma toalha e se colocando em um lugar de humilhação para lavar os pés dos seus discípulos. Eu sei que o pastor já deve ter falado isso aqui, eu tenho alguns pastores aqui, mas eu vou falar de novo. Você sabe quem era que lavava pé na época de Jesus? É que assim, vou falar de uma forma bem simples, bem coloquial. Você tinha um escravo que era mais inteligente, não, esse serve para isso. Você tinha um escravo que era forte, não, esse serve para isso. Você tinha um escravo que tinha alguns talentos culinários, esse serve para isso. Aí tinha aquele escravo que não servia para nada. Sabe o que ele fazia? Ele lavava os pés do seu Senhor quando ele andava na rua, quando ele chegava. Então naquele momento Jesus estava mostrando aos seus discípulos um amor prático, real, de que se nós realmente queremos ser líderes, queremos influenciar algumas pessoas, queremos realmente fazer a diferença no reino de Deus, nós temos que nos humilhar, nós temos que nos quebrar. E que o amor é uma coisa prática a tal ponto de você colocar o outro acima de você. Então é esse amor sacrificial que Jesus está querendo ensinar a gente. Eu gostei desse tema de vocês, porque eu não levei a igreja como estrutura, eu levei a igreja como pessoas. E se nós não tivermos essas marcas de um discípulo de Jesus, que é a humildade, o serviço, o exemplo e a relação com Deus, nós estaremos perdidos. Nós não conseguiremos dar um passo sequer. Nós iremos naufragar na nossa vida ministerial, na nossa vida familiar. Nós vamos naufragar em todas as coisas que a gente venha ter o intento de fazer, porque o evangelho, o reino de Deus é feito de pessoas que se fazem como crianças, que são humildes, que são puras de coração. E aqui, esse trecho do capítulo 13, verso 3, quando ele diz assim, sabendo este que o Pai confiará às suas mãos o que viera de Deus, e estou lendo certo, que viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha cingiu-se com ela, depois deitou a água na bacia, e passou a lavar os pés dos seus discípulos, e enxugar-lhes com uma toalha, como quem estava cingindo. Aí agora, Pedro, entendendo, porque ele tinha a cultura judaica na sua cabeça, falou assim, não, Senhor, oxe, que é isso aí, rapaz, olha o baiano falando agora, oxe, que é isso aí, está vendo que o senhor não pode fazer isso? Não, Pedro, se você não lavar os seus pés, você não tem parte. Então tá bom, não me lava os pés não, me dá um banho logo. O que eu quero que vocês entendam hoje, irmãos,
é que se queremos realmente ser discípulos de Jesus, devemos refletir as práticas que Ele fez. Hoje o nosso papo ali foi bacana demais, porque falar de vocação, de como você é vocacionado, eu acho que eu não sou o melhor cara para falar disso não, porque assim a gente precisa entender que vocação é uma coisa muito particular. O que um missionário faz diferente dos outros, irmãos? Nada, porque todos nós somos missionários do Senhor. O ID de Jesus não foi apenas para mim, não foi apenas para Yama, para os pastores que aqui estão, foi para todos nós que estamos sentados. E você precisa entender que aquele que está em cima aqui desse púlpito não é melhor do que você em nada. E o segredo do sucesso cristão é você entender quem você é, o que você vale e o que você tem que fazer. Quando a gente entende isso, nós vamos ver que a humildade aqui que Jesus está mostrando para a gente é que está expressa no versículo 16, quando ele diz assim: olha, digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Jesus, ele é Deus, irmãos, encarnado, tanto que João começa o evangelho dizendo assim: olha, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, porque sem ele nada do que foi feito se fez. Ele tinha essa certeza dentro dele, mas ele se humilha em forma humana, e como homem ele é obediente até a morte de cruz, e por causa disso, no fim, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que ele é Senhor. Mas esse mestre, esse Senhor, esse Deus que veio em carne, ele agora se humilha, sendo o pior dos escravos, para lavar os pés de homens indoutos, homens não com tanta inteligência, homens sem nenhuma influência na sociedade, simplesmente para mostrar a eles: se vocês quiserem ser grandes, vocês precisam se humilhar. Eu quero que vocês entendam hoje uma coisa muito simples: amar a nossa igreja perpassa pelo serviço e pela humildade. Mas às vezes nós estamos servindo tanto que nós nos achamos alguém, ou não é? E esse negócio entra de uma forma tão boa em nosso coração e vai enchendo a gente, e a gente às vezes acha que a gente é alguma coisa. Mas tem algumas canções que diz pra gente quem realmente a gente é. Porque Jesus, quando ele termina de lavar os pés dos discípulos, ele diz assim: olha, vocês dizem que eu sou mestre e Senhor, e isso eu sei que eu sou. E se eu, sendo mestre e Senhor, lavei os pés de vocês, imagine o que vocês deverão fazer uns pelos outros. Você quer amar sua igreja? 2024 todinho, até setembro de 2025, como está a sua vida com Deus? Como está o seu tempo a sós com o Senhor? Eu não vou falar nada extraordinário aqui não, irmãos. É o bom e velho feijão com arroz. Como você tem de fato feito a sua leitura da palavra? Será se realmente você tem aquele tempo que você não divide com ninguém? Que é só você e Deus? Porque nós só vamos entender de fato quem é esse Senhor, irmãos, que não nasce em berço de ouro, esse rei que não tem riqueza, esse rei que morreu numa cruz, num lugar que era dos piores lugares, onde só ladrão, salteadores, pessoas das piores estirpes da vida. Ele agora morre na cruz, e agora esse povo se levanta lá no início do século dizendo assim: olha, eu venho falar para vocês de um rei que não nasceu de um berço de ouro, mas ele é da linhagem de Davi. Eu venho falar para vocês de um rei que ele morreu na cruz para nos dar vida. Isso é loucura, mas nós precisamos entender no fundo do nosso coração o que foi que esse Deus fez por nós. Hoje eu queria que você realmente pensasse
por que você está aqui? Todos nós temos uma missão. Todos nós temos um propósito de vida. Por que Deus chamou você para aqui nessa noite? Por que você veio aqui? Será se você veio aqui disposto a servir? Você veio disposto a de fato se humilhar na presença do Senhor? Você realmente entendeu o que foi que você veio fazer aqui? Quando a gente entende isso, nós vamos ver que esse serviço aqui, que é o ato de lavar os pés, que era tarefa para os escravos ou para os servos mais baixos, Jesus estava demonstrando ao povo que ele estava disposto a servir as pessoas, independente da posição dele. Mas é incrível como nós às vezes falamos assim: eu amo a minha igreja, mas a gente odeia os nossos irmãos que estão do nosso lado. A gente não está falando com os nossos irmãos. No momento da confraternização, que a gente gosta tanto, a gente dá uma curva, assim, dá uma volta, para não falar com aquele irmão. É incrível como a gente fala assim: não, eu amo a Deus, e eu amo estar nessa igreja, mas ficou vazio. Porque aquilo que você foi chamado para fazer, quer ter comunhão uns com os outros, quer ser um com Cristo, como Ele é um com o Pai, nós não estamos fazendo. Jesus está dizendo aqui a seguinte coisa: o serviço é fundamental para a sua vida. Ao mesmo tempo, quando Jesus lava os pés dos seus discípulos, aquilo ali não era apenas para dar uma lição de moral nos seus discípulos, porque um pouquinho antes, eles estavam discutindo lá a respeito de quem seria que ia sentar na direita ou na esquerda dele. Porque uma das mães dos discípulos, de dois dos discípulos, falou assim: Jesus, quando o Senhor instituiu o seu reino, pega um menino meu e coloca na sua esquerda e outro na direita. E eles começaram a discutir entre eles por causa daquilo, porque eles não tinham entendido ainda que tipo de reino Jesus estava dando para eles, ou estava querendo revelar a eles. E a Bíblia diz, lá no Evangelho de Mateus, que eles ficam chateados por causa daquilo. Aí Jesus fala assim: estou vendo o intuito do seu coração. Espera aí que eu vou lhe mostrar aqui o que é sentar na direita e na esquerda. Jesus estava dando um exemplo prático para eles do que era ser grande no reino de Deus. Você quer amar essa igreja? Porque essa igreja tem que ser uma igreja referencial de pessoas que servem não apenas os que aqui estão, mas a sociedade onde ela está inserida. Essa igreja tem que ser realmente um referencial de pessoas que foram salvas, remidas, curadas, lavadas pelo sangue de Jesus. Essa igreja tem que ser um referencial de pessoas que realmente vivem a humildade. E humildade não é você se ter autocomiseração, não, eu sou um coitadinho. Não, é você entender do que você realmente é capaz, mas você tem a habilidade de andar com as pessoas que às vezes não têm a mesma capacidade que você. É você entender de fato que essa humildade leva você a servir, a entender de fato que tudo que você tem, toda a capacidade que você tem, tudo que você possui é de Deus, porque foi Ele quem te deu, não é seu, e tudo que você tem é para a glória dEle. Então se Ele tem lhe abençoado muito, se você tem muito, é porque Ele vê em você a capacidade de abençoar muito. E é isso que Jesus está dizendo, porque Jesus não deu para a gente uma fração do tempo dEle, não deu um pedaço da sua vida, Ele entregou tudo por nós. E Ele disse que no nome dEle nós faríamos coisas maiores ainda. Você está entendendo o que é amar a igreja? Ao mesmo tempo, Jesus está mostrando para a gente que quando Ele faz isso, Ele sendo Deus, Ele quer se relacionar com você de forma pessoal, sabe? Olho no olho, a ponto de fazer a coisa mais simples. Você está entendendo isso? Nós temos um Deus que quer ter um relacionamento íntimo conosco, que quer andar com a gente, que quer ouvir a gente, que quer caminhar conosco todo dia. Aí Jesus
prestes a ascender aos céus, e fala assim: olha, eu estou indo, porque se eu não for, o outro não virá. E quando ele vier, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele estará com você todo dia, toda hora, 24 horas por dia. É esse Deus, irmãos, pessoal, que nós temos. Esse Deus que nos faz de habitação, apesar da gente ser quem a gente é. Esse Deus que quer se relacionar com a gente todo dia, toda hora, em todos os instantes. Aí, você pode pensar a respeito dessas coisas que são básicas para uma vida de um discípulo de Jesus. Mas ao mesmo tempo, você vai ver que esses versículos mostram para a gente algumas verdades que são importantes demais. Jesus, ao lavar os pés dos seus discípulos, ele não apenas estava dizendo aos discípulos que eles tinham que descer. Eles estavam falando assim: esta também é uma demonstração de amor. Então, quando você serve, você está dizendo à pessoa que eu amo a senhora, por isso que eu quero cuidar de você. Qual é a sua dificuldade? Eu estou aqui para caminhar contigo. Nós vamos caminhar juntos, porque Deus me ensinou a fazer isso. Aí a gente entende de fato que o que Jesus quer de nós é que nós, como discípulos de Jesus, realmente sejamos uma demonstração do amor dele. Ao mesmo tempo, nós poderíamos fazer uma outra aplicação ainda dentro desse texto que a gente leu. Ali também, naquele momento em que ele se humilha para lavar os pés, que ele se curva, a gente pode ver a humilhação que ele ia passar na cruz, por amor a nós. Quando a gente entende isso, nós vamos perceber que nós temos um Deus que olha para a gente e não fica distante. Pelo contrário, Ele está perto, tão perto, que Ele se fez como nós. A gente entende de fato que tudo isso, irmãos, é feito para comunicar uma verdade. Sabe qual a verdade é? Que nós precisamos servir indistintivamente os servos de Jesus. E aí eu quero perguntar a você uma coisa muito simples: você realmente tem vivido uma vida de serviço? Você entendeu de fato o que é a sua missão aqui na terra? Você realmente tem vivido o que Cristo tem te ensinado todo dia? Porque tem um texto que todo missionário sabe de cor. Porque Jesus, ele chama alguns dos seus discípulos perto de ascender aos céus e fala assim: olha, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Posso fazer o que eu quiser. Eu posso fazer assim, ó, e tudo se resolver, porque eu tenho todo o poder. Gostou dessa exegese fraquinha? Pois é, mas é real. Posso fazer o que eu quiser. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa: vão, preguem a palavra, façam discípulos, ensinem a eles a guardar todas as coisas que eu tenho ensinado a vocês, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu quero prometer um negócio a vocês: enquanto você estiver aqui nessa vida terrena, eu vou estar com você. Você tem feito discípulo, você só não tem percebido nisso. Aí a grande interrogação que fica para nós hoje é: que tipo de discípulo você tem feito?
São pessoas que realmente vivem o serviço, o amor ao próximo como a si mesmo? Ou é outro tipo de discípulo que eu não vou falar aqui? Se não for, chegou a hora de você voltar atrás. Se arrepender dos seus caminhos. Fazer a conversão. Todo mundo sabe o que é a conversão, né? Na placa de trânsito é assim, que você está indo para lá e você pode converter, voltar para onde você voltou. Então, volte à missão que Deus lhe deu. Nós glorificaremos e exaltaremos o nome do Senhor Jesus quando nós nos amarmos incondicionalmente. Quando nós aplicarmos de fato aquilo que Deus tem feito por nós. E aí, irmãos, você não vai se preocupar com o que as pessoas vão falar de você. Chegou o Hugo aí, correndo. Você não vai estar nem aí se o povo vai ser isso ou aquilo outro. Sabe por quê? Porque você morreu. Para você, tanto faz. Porque o que importa para você é ver Cristo sendo glorificado através das suas ações. É verem pessoas se aproximando de Jesus porque você tem vivido esse amor incondicional. É você ver pessoas sendo transformadas não por causa de você. Porque se eu mandar assim, para de tocar, e aí esse instrumento não sai som nenhum. Mas se eu falar assim, toca, só sai o som porque tem um instrumentista lá. Entenda que você é só um instrumento nas mãos do Senhor. E Ele quer tocar a sua vida para que você toque outros. Sabe o que é o mais irreal nesse negócio? Eu leio a Bíblia assim, tem hora que eu fico assim, rapaz, esse negócio é muita doideira. Sabe por quê? É 12 homens, irmã. Desses 12, um era igual a mim, agoniado. Outro não acreditava que Jesus tinha ressuscitado. Outro negou ele de novo. Esses mesmos caras queriam que fogo descesse numa cidade. Você está entendendo esse negócio? Aí, dentre esses 12, um ainda morreu. Porque ele vendeu Jesus. Traiu Jesus. Aí sabe qual é a loucura que eu não consigo? Eu fico assim, rapaz, é muita coisa de Deus. Mais de 2000 anos depois, olha quantas pessoas estão nessa igreja. Sabe por quê? Porque eles entenderam o que é amar a igreja. Eles entenderam de tal forma que a vida deles não tinha mais nada, não valia mais nada. E o único que não morreu por uma coisa trágica foi esse que a gente acabou de ler, João. Porque os outros foi morto de cabeça para baixo, cortado ao meio, e aí vai. Quem você realmente quer ser diante de Deus? O que você quer fazer diante de Deus? Qual é a sua missão neste lugar? No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas, meu lugar secreto. É isso que realmente é o seu prazer hoje? Saber que a graça do Senhor é que basta pra gente. Mas está faltando tudo, não tem problema não. Glória a Deus. Tem gente que se leva, fica tranquilo, rapaz. Glória a Deus, você morreu. Mas meu filho, rapaz, larga de bobeira. Vamos olhar para o nosso prêmio, a nossa futura vocação. Vamos olhar para Jesus. Mas não, rapaz, esquece da esquerda, esquece a direita, olha para frente. Porque maior o que está em você do que o que está no mundo. Fica tranquilo. Vamos viver esse amor incondicional.
Vamos viver o serviço mútuo, a mutualidade. Vamos entender de fato o que foi que Cristo fez pela gente. Vamos cumprir essa missão que Ele deu a gente, fazer discípulos parecidos com Ele. Só que olha só que coisa interessante, Ele não está aqui, quem está aqui é você. E aí lá em 1 João 4, verso 7, eu acho que é o 12, vai dizer assim, olha, ninguém jamais viu a Deus, mas se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o amor de Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado pela Sua palavra. Que o Senhor possa fazer com que ela more em nossos corações. Que nós saiamos daqui não do mesmo jeito que a gente entrou. Que a gente viva o Evangelho da graça do Senhor todo dia. Cuida, Senhor, das famílias aqui representadas, da saúde física dos Teus filhos aqui neste lugar. Dá a eles discernimento na Sua palavra, para que eles possam glorificar e exaltar o Seu nome em qualquer lugar que eles estejam. Que nós possamos cumprir o Seu ide, fazendo discípulos, levando pessoas ao conhecimento do verdadeiro Jesus que o Senhor é. Esse Deus pessoal, que nos ama incondicionalmente, que se entregou por nós, morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou, e hoje está à direita do nosso Deus, Deus Pai, e que intercede por nós todos os dias. Obrigado, Senhor, porque esse Deus também está entre nós, ou melhor, está dentro de nós, nos faz habitação Sua. Que o Senhor seja conosco. E se tiver algo em nós, Senhor, que tem nos impedido de realmente viver o Teu Evangelho, de ouvir a Tua voz, de caminhar dentro daquilo que o Senhor quer, arranca de nós, Senhor. Se for vaidade, tira da gente. Se for falta de humildade, tira de nós. Se for que nós às vezes brigamos por besteira, tira de nós. Pai, no nome de Jesus, nos ajuda. Nos ajuda a viver o Teu Evangelho todo dia, a sermos servos uns dos outros. Nos ajuda, Deus, a viver a Tua palavra. Coloca-nos nos corações a certeza de que somos Teus filhos, que fomos chamados para frutificar, para glorificar e exaltar o Teu nome. Que o amor do Senhor possa habitar dentro da gente, que a Tua graça possa habitar dentro da gente, para que a gente, onde a gente estiver, ó Deus, nós possamos ser dispenseiros dela.
Nos usa, Senhor, para a glória do Teu nome. E nos ajuda a caminhar na Sua presença. Em o nome de Jesus somos gratos a Ti, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus.